Capítulo 40 de Êxodo. Vamos fazer leitura alternada para que você possa guardar os detalhes nessa leitura. Preste atenção em cada detalhe. O tema é: Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. E eu escrevi aqui: a presença de Deus ontem e a presença de Deus hoje. Moisés no passado, Jesus no presente. Então nós temos que desenvolver um pouquinho isto. Depois disse o Senhor a Moisés, verso 2, leia: porás nele a arca do testemunho e as cobrirá com o véu. Porás o altar de ouro para incenso diante da arca do testemunho e pendurarás o resposteiro na porta do tabernáculo. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar e encherá de água. E tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está, e o consagrará com todos os seus pertences, e será santo. Então ungirás a bacia e o seu suporte, e as consagrará. Vestirás a Arão das vestes sagradas, e ungirás e o consagrará para que me oficie como sacerdote. E ungirás como ungiste seu pai, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as gerações. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e o pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. E sobre ela pôs em ordem os pães da proposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. E preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara para Moisés. E acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés.
Nela Moisés, Arão e seus filhos lavaram as suas mãos e os pés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Se a nuvem, porém, não levantasse, não caminhava até o dia em que ele se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós abrimos as Escrituras para poder meditar, Senhor, nesta manhã, sobre a importância de obedecer aquilo que o Senhor determina e ordena. E que nós, como cristãos hoje, bem depois daqueles dias, possamos também, Senhor, ter o mesmo sentimento, sabendo que as coisas do Senhor são sagradas, são santas, e que o nosso proceder também na tua casa deve ser um proceder digno de um Deus santo e poderoso, que habita neste ambiente através do Espírito Santo. Abençoa, portanto, a cada um dos teus filhos, e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. No capítulo de número 29, dá uma volta assim só atrás, um pouquinho para você ver um detalhezinho. Porque estudar é uma coisa trabalhosa, ela requer muita atenção nos detalhes. No capítulo 29 e verso de número, deixa eu ver aqui o capítulo 29, sim, verso 45, diz assim, verso 44, consagrarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei Arão e seus filhos para que me oficiem como sacerdote. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e sereis, o quê? E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Estes princípios foram estabelecidos desde cedo, porque se você parar para meditar sobre estes assuntos, você descobre que aqui está a preparação desse pessoal, dessa turma, que vai mais tarde as tribos serem colocadas por Josué, cada um no seu lugar, separar as tribos, que é para a habitação deles, e assim prosseguirem as jornadas. Mas você veja que há sempre uma preparação, ninguém faz nada de improviso, e você vê que Deus não é Deus de improviso. A conclusão, portanto, do Êxodo é importante para a nossa compreensão sobre a igreja do Senhor, o seu povo, tanto no passado como no presente. No passado, Deus chamou Moisés, preparou Moisés para guiar o povo e dar a formação, porque ali na frente você vai ver, vamos ler mais tarde, não hoje, sobre as leis que precisavam ser implantadas para quê? Para a obediência e respeito das leis em todos os níveis, você vai poder examinar. Portanto, no passado, Deus usou Moisés, chamou, e nós sabemos, irmãos, que seguir a Deus não é uma coisa fácil. Estes homens pagaram um preço tão grande que eu vejo que nós hoje não sofremos nada. Naquele tempo não era uma coisa fácil seguir ao Senhor. Mas então, voltando ao aspecto, ele chamou Moisés para guiar.
e dar a formação. Jesus veio para guiar o povo, ouça bem, para a salvação. Então, Jesus, ao vir a este mundo, ele veio como o Salvador, o Redentor, para tirar do pecado o ser humano, prepará-los para a eternidade. Então ele veio para trazer a salvação. Você pode comparar isto muito bem, essas duas importantes narrativas. Moisés conduzindo o povo, tirando da escravidão. Jesus tirando o povo do pecado, dando salvação e conduzindo-os para a vida eterna, que é o alvo. O nosso alvo é vida eterna, não é outra coisa. Nosso alvo aqui não é ter casa na praia, ter casa, isso é bobagem. Isso aí qualquer pessoa inteligente e que cuida bem consegue comprar. Ele não vem para dar carro novo. Ele pode até dar, e qualquer pessoa que trabalha e tem desejo pode comprar. Então não vamos trocar o evangelho ou baratear a este nível, pensando que eu vou para a igreja porque ele vai me dar. Ele não veio para isso, ele veio para dar salvação, regeneração, perdão do pecado, para que a pessoa possa entrar na glória dele. Este é o objetivo. Este é o objetivo do evangelho. Então eu estou fazendo questão de trazer eles para você começar a entender este panorama também do Novo Testamento. É importante falarmos sobre estes utensílios e também o tabernáculo e aquele que iria servir como sacerdote para o povo entender os princípios de santidade e saber que Deus é santo, daí seguir o temor do Senhor. Então o povo precisava de ter temor, e você vai descobrir lá no outro livro na frente, que morreram 2, por não entenderem o funcionamento do tabernáculo, e pessoas não eram leigas, pessoas que entendiam, e eles foram queimados, fulminados, por desonrarem os princípios estabelecidos por Deus. Nós vamos ver isso mais lá na frente, não hoje. Então eu estou tentando trazer a bacia, né? A bacia e o lugar do holocausto ficava do lado de fora, onde se oferecia os sacrifícios, o sacerdote oferecia o sacrifício. Por quê? Ao oferecer o novilho, o animal, a pessoa que iria ser perdoada, ele trazia aquele sacrifício, ele colocava a mão em cima e o sacerdote fazia a oferta a Deus, e assim Deus perdoava o seu pecado. Só que ele mais tarde voltava a pecar, e cada vez que pecasse tinha que fazer a mesma coisa. Não é assim com Cristo. Cristo, quando salva, salva definitivamente para a vida eterna. Eu não tenho que novamente ficar todo dia aceitando Jesus como Salvador. Todo dia aceito, hoje aceito. E há pessoas que nós fizemos apelo aqui, toda reunião ele vem na frente aceitando Jesus, apesar de já estar batizado. Mas por quê? Porque não tem conhecimento. As pessoas pensam, isso não é uma brincadeira. Então naquele período eles vinham. Agora, você veja que a bacia, ela também ficava do lado de fora. Por quê? Porque antes de entrar no santuário, ou no santo do santo, porque tinha o santo e o santo do santo. O santo do santo é onde ficava a arca, com os pertences, e em cima o propiciatório, que tem os 2 querubins, e ali significava a presença de Deus. E toda vez que o sacerdote entrava ali para falar com Deus, Deus descia até ali, e ali ele falava com o seu sacerdote. Esta era a maneira de Deus comunicar com eles naquele período. Então é importante, a bacia. Ninguém podia entrar dentro do santuário sem passar, ou do tabernáculo, sem ter que lavar as mãos e os pés. Por quê? Sinal de santidade. Hoje nós precisamos, para chegar diante de Deus, nós temos que ter, acima de tudo, um coração limpo. Porque Deus não habita no meio da imundície, da sujeira, interiormente.
Naquele tempo, externamente, porque era representativo e tinha que se fazer isso. Para quê? Para que o povo começasse a entender que não se chegava diante de Deus de qualquer maneira. Eu hoje fico muito triste em ver certas coisas acontecerem na igreja de Deus, espero que seja de Deus, procedimentos tão errados, tão tristes dentro da casa de Deus. Às vezes eu sou taxado aqui, o homem ali é muito caxia. Eu não sou caxia. Eu sou uma pessoa cuidadosa. E eu não admito que a pessoa chega aqui, por exemplo, joga troça, aquela mesa ali, ela tem que, ninguém pode botar instrumento em cima, aquilo não é para isso. Não é lugar para botar roupa, não é para, ali é um lugar, cada um tem as coisas, é um zelo que eu tenho que ter, porque se eu não tiver este zelo, eu não posso fazer o que eu faço. Eu não chego aqui de qualquer maneira, de bermudão, aquelas bermudas caindo, quase aparecendo nas cuecas aqui, pulando igual um bobão. Eu não sou esse tipo de pessoa, porque isso é, para mim, uma maneira de baratear algo tão sagrado, que é o altar de Deus. A menos que quem faça não é cristão, posso até entender, mas uma pessoa consciente, cristã, ao subir no altar de Deus, ele tem que saber que este lugar aqui não é um lugar comum. É o lugar onde nós dedicamos a Deus, é o lugar onde nós servimos ao Senhor, é o lugar onde Deus nos fala, é o lugar onde Deus trata comigo e com você. É preciso que seja, então, honrado este lugar, este ambiente. Nós somos muito, então, se é Caxias, sou Caxias, neste contexto. Mas é preciso que a gente tenha esse cuidado com as coisas de Deus. O Santo dos Santos era, portanto, um lugar separado. Tinha o véu que era colocado, aquele véu, ninguém podia ultrapassar ali, só o sacerdote. E assim mesmo era o sumo sacerdote, que você vai ver lá na frente, vão falar sobre isso. Quantos aqui sabem o que é mitra? Ninguém? Sabe o que é mitra? Quando você olhar em cima na cabeça aquela cobertura, aquilo chama-se a mitra. Ele precisava estar paramentado para poder ministrar. Moisés não podia entrar lá de bermudão, de camiseta, camisa estampada, e chegar assim: oi Deus, estou por aqui, alô. Ele sabia que se ele não procedesse dessa maneira, ele seria queimado, fulminado no altar. Por quê? Porque o altar foi ungido, o óleo foi para ungir, o sacerdote ungiu, e aquilo ali tinha que haver honra àquele ambiente. Ele precisava de saber o lugar que estava pisando. Então, só ele podia entrar no santo lugar. Tem o santo lugar. E tinha o lugar santo. O lugar santo é o tabernáculo, quando você entrava dentro. Do lado de fora ficava, portanto, 2 recipientes. Ficava do lado de fora a bacia e ficava o lugar de matança dos animais. Quando entrava dentro do santuário, propriamente do tabernáculo, tinha a mesa, tinha o candelabro e tinha o altar do incenso, onde se colocava o incenso como aroma suave. E a Bíblia vai dizer que hoje, qual é o nosso incenso a Deus? São as orações dos santos. Aleluia, e obrigado pelo assim, aleluia. É a oração dos santos. E a Bíblia diz que quando nós oramos, os anjos do Senhor recebem no seu altar, no seu aguidar, e leva diante de Deus a oração dos santos. Então é de suma importância que a gente entenda esses princípios. E eu fiquei muito assustado quando eu li certas coisas aqui. Os querubins estavam em cima da tampa, o propiciatório ficava em cima, e ali era a presença de Deus. Você pode ver que o desenho, nós temos pessoas aqui que são melhor do que eu nesse negócio, né? Eles fazem os gráficos, botam ali para você ver. Mas existe, os querubins, eles ficavam como proteção assim, frente um para o outro, com as asas estendidas, cobrindo, por quê? Lugar da santidade de Deus. Ele estava dizendo, em outras palavras, não toque nisso aqui, isso pertence ao Senhor.
era um sinal de proteção e de cuidado. Então o povo que vem da ignorância, vinha do mundo cheio de coisas erradas, eles precisavam ter esta educação, irmãos. O que nós fazemos aqui hoje, na escola bíblica? O que nós fazemos no CETEB? CETEB não é só para passar tempo. CETEB nós estamos tentando dar formação cristã. CETEB é para isso, é formação cristã. É para você aprender como se conduzir como cristão. Por que estudamos SEAB? SEAB é para você melhorar o seu conhecimento sobre todos os livros da Bíblia num contexto mais profundo. E temos SEAB 2 agora. Esse SEAB 2 já aperta um pouco mais. Preguiça não pode fazer. Por quê? Porque tem livros desse tamanho para você ler, para você estudar e aprender. Por quê? Porque o que nós estamos querendo aqui na igreja é fazer com que você seja um crente fiel a Deus e sirva a Deus até o final da sua vida, e no final você entre na presença do Senhor. Esse é o nosso desejo. Não é tentar moldar, não é tentar fazer, não, você tem que fazer. Eu não sou dono de você, não quero ser. Eu não suporto esse negócio de querer, fulano, não é assim, eu não mando na vida de ninguém, como você também não manda na minha. Quantas pessoas, se eu fosse o bispo eu fazia isso, se eu fosse, porque você não faz, porque você não é bispo, graças a Deus, porque se fosse era um concorrente muito ruim, né? Me atrapalhava. Mas é a maneira de ser. Então voltamos ao assunto. O santo lugar, e a mesa estava ali, aquele lugar, antes do incenso. Lá fora tinha a bacia, o altar do holocausto, onde se oferecia os animais para que pudessem receber, como já disse, o perdão daqueles que chegavam ali para confessar os seus pecados. Portanto, a presença de Jesus hoje, ao fim deste livro, quando falamos do tabernáculo, seus pertences, seus móveis, e para dirigir o povo, quando eles entram na presença do Senhor, o sacerdote é que o representavam. O sacerdote, a pessoa não podia ir a Deus, ela só podia ir através do sacerdote. Olha que coisa fantástica. Entenda o que eu vou dizer aqui. Ninguém podia chegar sozinho diante de Deus. Eu cheguei lá, ver minha mão, vou entrar lá. Você não podia. Só o sacerdote podia oferecer por você. Por quê? Porque ele recebeu a unção para isso. E agora nós vamos ver então algo que você já leu, mas vai te lembrar um pouquinho mais agora. Hoje no Novo Testamento, nós vamos entender agora que nós temos um sacerdote. E eu separei a leitura para esta manhã, Mateus capítulo 27. E aqui tem sentido que eu escrevi, porque eu cantei aquela canção. Aqui fala da morte de Jesus, do sacrifício, e fala de um novo tempo. Você veja que tudo vai se cumprir dentro da própria Escritura. Capítulo 27 de Mateus. Vamos descobrir aí, para você poder melhorar bastante a morte de Jesus. Vamos ver. Capítulo 27, verso 45. Fala sobre a morte de Jesus. Se você entender isso aqui, você vai entender tudo que eu estou dizendo. Bote os seus olhos aí. Tem Bíblia na sua mão? Aí no banco tem uma Bíblia que a gente só deixa para você ler. Não pode nem rabiscar e nem levar para casa. Porque se levar, ao sair na porta, você será consumido. Porque é para servir os irmãos, tá bem? Vamos ver. Preste atenção na leitura agora. 27:45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Nós estamos falando aqui da morte de Jesus.
Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido no vinagre, colocou na ponta de um caniço e deu-lhes de beber. Ou os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, clamando outra vez, com grande voz, e aqui nós temos o ato, entregou o seu espírito, ou seja, a conclusão da sua oferta. E aqui nós temos no verso 51 a razão do hino que cantamos. Leia: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram, e saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareciam a muitos. E o centurião, os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. E estava ali muitas mulheres, disseram que tal. Então nós temos aqui um ato muito importante para a nossa compreensão. Com a morte de Jesus, o véu foi rasgado, e literalmente foi rasgado no santuário. Quando Jesus entregou, o santuário abriu. Por quê? Porque agora o nosso sacerdote, você não precisa mais do sacerdote, não precisa mais do pastor, você hoje tem livre acesso a Deus, porque o véu foi rasgado. É só para a compreensão de muitas pessoas que ver, o Velho Testamento é uma coisa do passado. Não, você tem que ligar isso. Se você não ligar, você não entende. Por que foi aberto? Porque com a morte de Jesus entrou um novo tempo na vida da humanidade. Agora nós temos um sacerdote. Quem te leva à presença do Senhor não é você, é Jesus. Porque você não faz nenhuma oração que não seja por Jesus. É Ele que recebe as suas orações, é Ele que apresenta ao Pai. Então Ele é o nosso sacerdote. Então hoje você pode ir direto a Ele, não precisa mais ninguém de interferência. Porque eu não vou entrar em detalhe, não vai machucar pessoas que eu não quero. Mas a verdade é que quantas pessoas hoje, eu vou lá para a irmã fulana orar por mim, porque a irmã tem uma unção. Diga para a irmã assim: sem essa, minha filha. Diga para ela assim: você não precisa de guru. Quem precisa de guru é espírita, porque o espírita está assim com o demônio. O que ele falar com ele resolve. Você está entendendo agora o perigo? Você, quando vai com a sua oração, você vai, e Jesus disse: tudo quanto você precisar ao meu Pai, peça em meu nome, porque eu sou o seu sacerdote, aquele que te apresenta ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso o véu se rasgou, porque agora é um novo tempo, e todo aquele que vai a Jesus e aceita como Senhor e Salvador, ele tem direito a entrar na presença do Senhor. Então, nós temos aqui algumas coisas interessantes, e eu tenho ainda 5 minutos ou 7. Com a morte de Jesus, o véu rasgou, foi dividido em duas partes. Se você olhar para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver algo extraordinário. Estou acelerando um pouquinho para terminar. Este é um assunto que se ficar cansativo também, você vai cochilar. E se cochilar, a Bíblia vai cair da sua mão.
Não é isso que canta aquela canção? Irmão, não dorme. Não dorme não, senão a Bíblia vai cair da sua mão. Conhece essa música? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Tem duas cartas aí, primeira e a segunda. No capítulo 3, Paulo faz uma alusão aqui muito interessante. Aqui ele fala sobre quem vive debaixo da lei e quem vive hoje na graça do Senhor. Ele diz assim, verso 12: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muitas ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel, está lendo aí? Acompanha comigo. Não atentasse na terminação do que se desvanecia, mas o sentido deles se embotavam. Aqui diz assim: pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo o véu foi removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é o quê? Retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E ele diz aqui: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Glórias a Deus. E Paulo então está dizendo, por quê? Porque ainda há lá em Israel a turma que guarda só o Velho Testamento. E todas as que vai ler, eles têm que botar o véu. Por quê? Porque ainda não foi tirado o véu. Não foi tirado o véu. Eles ainda vivem o passado. Eles vivem a aliança passada. E Cristo é a nova aliança. Tanto assim que, quando ele celebrou a ceia, ele disse: nova aliança no meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Por quê? Porque o véu foi rasgado. Hoje nós temos direito. Ouça, eu vou terminar para você entender uma coisa aqui. Podemos, portanto, contemplar o Senhor, porque foi rasgado. Temos o sangue de Cristo, que nos dá a qualificação diante do Senhor. Sem o sangue de Cristo, impossível você ter o véu tirado. Assim como no passado, ouça que eu vou terminar com isto. Assim como no passado, eles tinham o véu, precisavam, portanto, de ter o véu, porque era um sinal de purificação para eles. Hoje, ouça bem, hoje, se você não tiver Cristo como Senhor e Salvador, eu não estou dizendo levanta a mão para Jesus, eu não estou dizendo passar, eu estou dizendo ser crente. Eu estou dizendo para ser crente. Hoje, se você não tiver Cristo como seu Senhor e Salvador, e viver nele, para ele, você não consegue que as suas orações subam, porque há um véu que não foi tirado. Isso é muito sério. Isso é sério. Por isso que nós falamos, precisamos aceitar Cristo como Senhor e Salvador, sepultar a velha natureza, tirar o véu, e face a face vê-lo-ei, por graça salvo cantarei. E hoje eu posso chegar, meu Pai,
Eu não preciso de Moisés, eu não preciso de guru nem gurua. Eu tenho o meu sacerdote que vela por mim a todo momento da minha vida. E quem concorda comigo, diga amém. Glória a Deus. Vamos voltar a falar mais sobre esses assuntos. Ao entrar no outro livro da Bíblia, que é Levíticos, você vai ver que a aliança continua lá. Só que ali vai ter princípios para serem praticados. Tá bom assim, irmão? Olha para mim. Caiu a ficha? Então vamos ficar de pé.